Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem um monte de coisa do inelegível e para a turminha dele que assiste aqui. Vem, vocês vão se divertir hoje. A primeira, para já começar rasgando: matar meio mundo. É uma reportagem do Kleber Lourenço, tá no ICL. Vou deixar o link de todas as matérias aqui na descrição do vídeo. Vão lá, leiam. Tirando os analfabetos funcionais, né? Inclusive tem o vídeo de ontem do pessoal aí da direita que não vai entender, talvez ler não adiante muito, mas é o pessoal que consegue entender, leia. Um grupo de homens armados aguardava instruções no apagar das luzes de 2022, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no horizonte. Não eram milicianos, nem fanáticos que estavam rezando para pneu, não era essa galera. Eram agentes treinados com crachás da República. Entre eles estava Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, que declarou a corporação ter integrado uma equipe de operações especiais pronta para atuar caso Jair Bolsonaro desse a ordem. Aspas para o Vladimir Matos Soares, é o nome do sujeito. Eu e minha equipe estamos com todo o equipamento pronto para ir ajudar a defender o palácio e o presidente. Basta a canetada sair, afirmou ele em áudio interceptado pela Polícia Federal e anexado à petição 13.236. Em outro trecho, ele diz que o grupo estava disposto a matar meio mundo de gente para garantir a permanência do presidente. O relato foi corroborado por vários documentos, tá bom? Para aqueles imbecis que vêm aqui e falam, não tem prova, não tem... Tem prova, tem documento aqui. Mensagens trocadas nos dias anteriores à posse. Vladimir discute com interlocutores o cenário de ruptura e menciona diretamente o apoio de setores da Marinha, comandada à época por quem? Almir Garnier, virou réu, ao plano golpista. Ao mesmo tempo, responsabiliza o exército por ter recuado no último momento. Aspas para ele. Os generais se venderam ao PT no último minuto que a gente ia tomar tudo. Tudo é o PT, né? Seja, o Lula é o PT, essa gente não vive sem. É uma fixação, né? O material mostra também que havia uma cadeia de comando informal, mas estruturada. Vladimir relata ter sido convocado por outros dois agentes da Polícia Federal, Ramalho e Marcelo, para formar uma linha de contenção armada em caso de não transmissão da faixa. Segundo ele, a missão seria atuar na segurança do Palácio do Planalto e do então presidente Jair Chorão Bolsonaro, caso este optasse por não entregar a faixa presidencial. Aspas. Essa equipe referida pelo APF Ramalho faria a segurança do Palácio do Planalto e do então presidente Jair Messias Bolsonaro, caso ele resolvesse não entregar a faixa presidencial, declarou Vladimir à Polícia Federal. Cara, é maravilhoso, tá? Tem mais aqui aspas pra ele, ó. A gente ia empurrar meio mundo de gente, pô. Matar meio mundo de gente. Estava nem aí já, cara, disse Vladimir. No fim, a ordem não veio. Bolsonaro se mandou, deixou o país 2 dias antes da posse, porque não teve coragem, porque não tem coragem. Porque é um cagão, é um covarde, é um inepto, que não teve coragem de passar a faixa presidencial pro Lula, e agora tá lá, não tem coragem para enfrentar a cadeia pelos atos que ele cometeu. Aliás, a Zambelli também não, já já eu falo da Zambelli, tá bom? Muito bem, agora vamos falar de INSS, e para vocês verem como a coisa é, porque tem um sujeito que vem aqui e fala, e o Lula é o PT, e o Lula é o PT. Os caras realmente acham que o PT e o Lula roubaram o dinheiro do INSS, e aí no governo do Lula tá tendo a investigação para prender o Lula. Quando a gente fala que as pessoas não têm raciocínio, não conseguem pensar, não conseguem falar, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Vem aqui. Explosão de entidades no governo Bolsonaro alimentou o esquema de descontos indevidos no INSS. Também do Kleber Lourenço lá no ICL. Um relatório do TCU, quem é o TCU? Tribunal de Contas da União, em junho de 24, elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, traz evidências sobre a fragilidade nos mecanismos de controle de descontos
em benefícios previdenciários operados por entidades associativas. A auditoria expõe como falhas sistêmicas no INSS e na Dataprev. E essas falhas permitiriam o ingresso e a rápida expansão de organizações com pouca transparência e elevada taxa de reclamações por parte dos beneficiários. Tem dois escopos distintos no relatório do TCU. Tá? O primeiro trata do sistema de crédito consignado, operado por instituições financeiras que ofertam empréstimos com desconto direto em folha. O segundo, dos chamados descontos associativos, realizados por entidades de classe, sindicatos e associações voltadas a aposentados e pensionistas. É nesse segundo grupo que se concentram as principais irregularidades apontadas pelo documento, com destaque para casos envolvendo entidades como Ambec e Conafer. Essas organizações passaram a operar dentro do sistema de consignações com baixa ou nenhuma exigência de comprovação de vínculo com os beneficiários, explorando brechas normativas e operacionais da estrutura de controle do INSS e da Dataprev. O relatório destaca que tais entidades se aproveitaram da fragilidade do processo de habilitação para expandir rapidamente sua base de associados e realizar descontos mensais diretamente dos benefícios. Entre os exemplos mais alarmantes está a Ambec, que saltou de apenas 3 associados em dezembro de 2021 para mais de 600 mil 2 anos depois, ou seja, no fim de 23. Já a Conafer mais do que dobrou seu número de filiados, saltando de 231 mil para 641 mil no mesmo período. Ambas as entidades registram números elevados de queixas no Reclame Aqui. Ah, rapaz, enquanto essas entidades emergentes acumulavam queixas e ganhavam espaço no governo Bolsonaro, organizações históricas como a CONTAG, que é a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e a Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, apresentavam performance muito distinta. A primeira registrou apenas 60 reclamações no período auditado e a segunda 26. A tentativa de colar essas entidades ao governo atual, portanto, esbarra em dados concretos e em um histórico de atuação regular e sem registros expressivos de abusos. Tá? O relatório também expõe que o INSS não adotava critérios mínimos de análise de capacidade técnica ou operacional das entidades cadastradas. Não era exigido nenhum tipo de verificação prévia sobre a existência de vínculo efetivo entre a entidade e o beneficiário, nem mesmo provas de que os serviços oferecidos eram prestados de fato. Essa ausência de mecanismos de fiscalização que foram retiradas no governo Bolsonaro abriu uma brecha institucional para práticas abusivas, como cobranças indevidas, descontos sem autorização e dificuldades para o cancelamento dos vínculos. Tá? Essa é a primeira. Vem que tem mais aqui do INSS. Servidor do INSS denunciou o esquema de descontos ilegais durante o governo Bolsonaro. Em 2020, essa daqui é da Globo, tá? Do Fantástico. Em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, um servidor do INSS procurou a Polícia Federal, em 2020, para denunciar um esquema de descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas. O denunciante, que atuava na área de análise de descontos previdenciários, decidiu acionar a Polícia Federal após receber ameaças de morte. Segundo ele, as intimidações, começaram quando auditorias identificaram irregularidades nos chamados Acordos de Cooperação Técnica, também conhecidos como ACTs, usados para autorizar descontos associativos nos benefícios. Na época em que a diretoria de benefícios fazia uma auditoria e cortava os ACTs, houve ameaças a servidores. Isso era comentado internamente. O coordenador responsável e o diretor da área foram ameaçados justamente quando estavam enviando os relatórios sobre os descontos, afirmou o servidor à TV Globo sob anonimato. Tá bom para vocês? Segundo o servidor, a Conafer, do Conafer, acabei de ler na outra matéria, olha ela aqui, apresentou um aumento anormal no número de beneficiários com desconto autorizados pelo INSS, de 80 mil em janeiro de 20 para 250 mil
em outubro do mesmo ano, de janeiro de 2020 a outubro do mesmo ano, no meio da pandemia, aumentou de 80 mil para 250 mil. Justamente quando o acordo com a entidade estava suspenso. O convênio entre o INSS e a Conafer foi assinado em 2017, mas suspenso em setembro de 2020 após as primeiras irregularidades serem identificadas. Um mês depois, ou seja, em outubro de 20, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu a responsabilidade sobre esses contratos da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento, o que acabou permitindo a reabilitação da entidade. Tá? Dados da Contraloria Geral da União, a CGU, mostram que a Conafer foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos entre 2019 e 2024. De 400 mil em 2019 para 57 milhões, foi de 400 mil reais em 2019 para 57 milhões de reais em 2020 e chegou a 202 milhões de reais em 2023. Tá? Tá bom para vocês? Tem mais aqui. Agente da PF ligado à fraude no INSS aderiu à estratégia eleitoral de quem? Jair Messias Bolsonaro em 2022. O agente da Polícia Federal, Philip Rotters Coutinho, afastado do cargo por suspeita de envolvimento no esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, aparece como doador da campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Segundo registros oficiais do TSE. Tá? A doação no valor simbólico de R$1 foi realizada por meio de transferência via Pix em 12 de setembro de 2022. À época, bolsonaristas promoviam nas redes sociais uma mobilização por doações patrióticas, incentivando eleitores a enviarem valores mínimos como forma de engajamento político e também como parte de uma estratégia deslocada de contagem de votos. Ah, cara, que absurdo. Ó, tá aí, tá bom? Pra quem vem falar, Lula, PT, Lula, PT. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? E por falar em chororô, cadê a Zambelli? Ah, ela não iria brincar de prender Moraes, diz Zambelli após condenação. E ela também falou, não vou sobreviver no presídio. Eu não consigo sobreviver em um presídio. Ué, mas não tava perseguindo lá o cara com a arma na mão, não era toda corajosa. Esse pessoal da extrema-direita, os bolsonaristas, eles são extremamente corajosos. Antes. E aí, exalta torturador, tinha que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, direitos humanos é coisa de vagabundo. Não é? Não era tudo assim? Não quer ser preso, não faz merda. Nós vamos metralhar a petralhada. Não era isso que ele falava? Agora não aguenta? Não foi nem julgado ainda. Ele não foi julgado, Bolsonaro. Ela já foi. A Zambelli já foi e virou réu. Virou réu não. Tá condenada de novo. Agora 10 anos. O outro foi 5 anos e uns quebrados. E aí começou o chororô. Eu não aguento, eu não posso ir para um presídio. Ah, não pode? Eu espero que ela vá. Tá? Então é isso. Extrema-direita, um bando de covarde. Uma notícia boa. Desmatamento no Brasil caiu 32,4% em 2024. A matéria da Fabiola Sinumbu, da Agência Brasil. 5 dos 6 biomas brasileiros tiveram redução no desmatamento em 2024, segundo o mapa Biomas. A exceção foi a Mata Atlântica, que se manteve praticamente estável em relação a 23. Na comparação com o ano anterior, a redução em 2024 foi de 32,4% na área desmatada e 26,9% sobre os alertas de desmatamento. Ao todo, foram desmatados em 2024 no Brasil 1.242.079 hectares e foram registrados 60.983 alertas no território nacional. Ah, muito bem. Um pouco de notícia boa, né? Vamos ver aqui, ó. Desmatamento registrado em 24 na comparação com 23 em cada bioma. O Pantanal teve uma redução de 58,6%, o Pampa, redução de 42,1%, o Cerrado, redução de 41,2%, a Amazônia, redução de 16,8%, pouco, né? A Caatinga, redução de 13,4% e a Mata Atlântica, um crescimento de 2%, tá? Nada como ter um presidente que, né, atua para isso. E assim, eu tava vendo uma entrevista hoje do presidente do ICMBio, acho que era o presidente, falando que esse ano
a seca vai ser igual ou pior do que foi em 2024. Então vocês se preparem para queimadas, para aumento na conta de luz, porque vai faltar, não vai chover, vai ter uma seca desgraçada, não vai ter água, aí vai chover. Aí não vai xingar o presidente, tá bom? Vai entender por que tá essa seca miserável. Pode xingar o presidente com essa sanha que ele tem, junto com a Petrobras, de furar lá a Foz do Amazonas. Para continuar atrás de petróleo, ficar queimando combustível fóssil, aquecendo o país, e o planeta, e tá essa desgraça toda detonada no meio ambiente. Entendeu? Mas tá aí, essa edição é dedicada especialmente aos analfabetos funcionais bolsonaristas que aparecem aqui no canal. Leiam as notícias que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Todas as notícias, os links estão aí. Vão ler, vão se informar, não com a tia do WhatsApp, tá bom? Essa foi a edição desta quinta, dia 15 de maio de 2025 do Cidadania SA. Uma boa quinta, uma boa sexta, a gente se vê amanhã, um abraço.